Apareceu mensagem, né? Apareceu mensagem. Um olá para você, amigo do Fute Rede. Estamos ao vivo aqui na nossa live. Infelizmente, não conseguimos fazer pelo YouTube por problemas técnicos, mas estamos aqui. Vamos falar muito de futebol. Vocês podem interagir com a gente enviando mensagem. Vamos falar sobre a seleção brasileira Brasil 1, Venezuela 0 ontem pelas eliminatórias da Copa do Mundo. França, o que você pode falar sobre a atuação dessa seleção brasileira muito criticada ontem? Muito criticada e com razão. Um time apático. Não empolgou, eu vou ser sincero pra você, não vi garra, é um time que eu acho que sentiu muita falta, a gente vive falando de medalhões, mas sentiu a falta dos medalhões, um time muito abaixo do que eu pensava, viu? Acho que o Tite já devia ter entrado, na minha opinião, com o Everton Cebolinha, com o Vinícius Júnior, você tá entendendo? Eu achei, não gostei da seleção ontem, se jogar desse jeito com o time europeu, meu amigo, sai de baixo, o que você acha? Empatar com a Venezuela. A seleção da Europa está muito à frente, né? Tá tendo amistosos na Europa, a Nations League. Estou acompanhando a Nations League e seleção da França, da Bélgica, Espanha, Itália, até que vem uma renovação, seleção alemã, a seleção portuguesa, francesa, seleções que estão bem à frente da seleção brasileira. Não individualmente, eu digo taticamente. Estão muito à frente da seleção brasileira e precisa evoluir demais. Com esse futebol vai ficar difícil. No futebol sul-americano a seleção brasileira continua dominando. Agora, no futebol mundial, a América do Sul inteira está ficando para trás. Não, e um domínio assim, entre aspas, né? Porque ganhar da Venezuela de 1-0 é muito pouco para uma seleção brasileira. Um time sem criação no meio de campo. Não, o Everton Ribeiro até que tentou, ele flutuou, ele caiu dos lados, mas... Cara, Gabriel Jesus, o próprio Firmino, tá certo, foi um gol anulado, e foi bem anulado o gol que foi, que eu achei que não foi. E sem criação, o time não tem criação no meio, não cria. Quer dizer, e já que o time não cria, e a Venezuela, ela entrou com um propósito, é defender e jogar por uma bola. Sim. A Venezuela jogou desse jeito ontem, ó, né, vai retrancar e vai jogar por uma bola. O que aconteceu? O Tite, sabendo disso, não foi pra cima. Você entendeu? Parece que ficou com medo, parece que a seleção brasileira hoje em dia joga com medo de outras seleções. Quer dizer, antigamente, as outras seleções entravam tremendo de medo da seleção. Hoje em dia já quer jogar de igual para igual. Se jogar desse jeito... Agora é contra Paraguai, Uruguai. Uruguai. Se jogar o mesmo futebol que jogou ontem contra o Uruguai, eu sinto muito, mas vai perder. E vamos lembrar que o Uruguai nessa rodada venceu a Colômbia por 3-0 lá na Colômbia. Lá na Colômbia. E a Colômbia tem um bom time também. Um bom time. Venceu a Colômbia por 3-0. Se o Brasil jogar desse contra o Uruguai, pra mim o teste aí vai ser contra o Uruguai, primeiro grande teste. Que o Uruguai vem embalado aí nas eliminatórias. Uma grande vitória fora de casa. Se a seleção brasileira jogar mal, vai acabar saindo com a primeira derrota nas eliminatórias desse jogo. E aí você fala assim, mas jogou mal individualmente. Não jogou, mas não criou. Não tem como jogar mal contra a Venezuela. Você vai me desculpar, quem vai jogar? Não tem. Só no jogo, não criou nada. É um time que é fácil de se criar. Que jogou atrás, todo mundo viu que jogou atrás. Entrou o Paquetá, entrou. Só um a mais. O Pedro entrou, só um a mais. Acho que colocou o Cebolinha muito tarde, podia ter abrido os francos. Você tá entendendo? Se jogar desse jeito, não gostei. Sinceramente, não gostei dessa seleção de ontem. E a seleção da Venezuela é uma seleção que não cria. Ela é uma seleção que a tática dela ontem foi exclusivamente a retranca. Exato. Jogar atrás da linha da bola e sair com um ponto, sair com um empate. Se ela saísse do empate, do Morumbi com um empate, para ela seria um resultado esplendidor, excelente ser um resultado. Mas aí acabou tomando o gol, perdeu de 1-0, mas a dificuldade do Brasil, na verdade, foi furar essa retranca. A dificuldade do Brasil foi furar essa retranca, esse bloqueio, e faltou o quê? Faltou profundidade, faltou o drible individual, que a seleção brasileira tanto eles falam que tem, mas não teve ontem, talvez a falta do Neymar e do Coutinho para quebrar essa linha aí de defesa. Criatividade faltou e profundidade, inversão de jogo, muita inversão de jogo errada também, né? A seleção brasileira ontem, muitos erros de passe. Muito erros de passe, muito erros de passe mesmo. Eu não sei, é como eu falei pra você, eu, a hora que começou o jogo, eu vi a tática, o jogo que a Venezuela... Cara, eu já meti os dois nas pontas, o Vinícius Júnior e o Cebolinha ali já. E vamos pro mata-mata. São jogadores que partem pra frente, tem o drible individual, tem o arranque, tá entendendo? É o que o Brasil precisou e não teve. Parece que jogou tipo assim, tá bom, 1-0.
O Brasil jogou igual a Venezuela ontem pra mim. A Venezuela jogou por uma bola e o Brasil jogou pra fazer o resultado de 1-0 e tá bom demais. Muito pouco por uma seleção. Muito. E o Tite tem que parar de jogar apenas por resultado, que nem ele fazia quando estava no Corinthians, porque em seleção isso não dá resultado. Jogar por resultado em seleção, qualquer seleção do mundo, não dá resultado. Porque seleção você precisa de uma boa atuação. Campeonatos aí, principalmente a Copa do Mundo, que é o principal folga de seleção, é nível dificílimo. Você não vai ganhar a Copa do Mundo jogando mal. Então o Tite, eu acho que ele precisa aí readaptar, reavaliar o trabalho dele. E realmente eu já não gosto, não sou fã do trabalho do Tite frente à seleção brasileira. Eu também acho que o grande problema da seleção brasileira é isso. Jogou mal, ganhou de 1-0. O Brasil é assim. O Brasil, infelizmente, é um país de resultados. Infelizmente é assim. Todo mundo viu que a seleção jogou bem, mas o Tite ganhou os 3 pontos. É isso que vai contar lá na frente. E não acho que é por aí, que a hora que pega um time europeu, as seleções que estão mais bem entrosadas, o coletivo, que as peças individuais do Brasil são excelentes. Você pode colocar mano a mano com qualquer seleção, tá lá. Se cada jogador de posição não for o melhor, tá sendo melhor, com certeza. Mas individualmente, mas coletivamente, eu acho que o Brasil não jogou. Acho que poderia ter sacado um volante, metido mais um meia, mais um atacante. Só acho que jogou com medo da Venezuela. Eu acho que a seleção brasileira há anos, a principal diferença das europeias aí é tático, né? Que nem você falou. Individualmente, a seleção brasileira não deve nada pra ninguém. Eu acho que até melhor que todas as outras aí. Agora o problema é taticamente. Taticamente, a seleção brasileira deve muito. Tá muito atrás das europeias. Então é bem complicado taticamente a seleção brasileira. Precisa evoluir. A seleção europeia, o futebol europeu tem muita ocupação de espaço. É o que falta no Brasil. Você vê um jogo do campeonato europeu, campeonato italiano, campeonato inglês, por exemplo, que é os campeonatos nacionais do país, né? Nem a seleção. Você vai ver uma distribuição tática muito boa, muito interessante. No futebol brasileiro você não se vê isso. Tem uma certa distribuição, mas não é boa que nem na Europa. É verdade. Então eu acho que para falar da seleção brasileira, o que eu tinha que falar é isso aí mesmo. Eu acho que jogou mal. Eu vou ser sincero, eu acho que o empate ele tá de bom tamanho pelo que jogou, porque não mostrou evolução. E a seleção, olha, a seleção da Venezuela, qualquer time, um time médio do Brasil, acho que joga de igual para igual a Venezuela, gente. Só que era seleção brasileira. O pessoal tem que entender que era seleção brasileira. É os melhores dos melhores do Brasil que estavam lá. Então tem que se ganhar. Tinha que ter feito um resultado, eu vou dizer um resultado amplo. Então, muito mal a seleção brasileira. Venceu, mas 1-0 é obrigação. Venceu, mas não convenceu. Exato. O resultado ali. Para você vestir a camisa da seleção brasileira, só o resultado não basta. Tem que jogar um excelente futebol, tem que jogar um bom futebol. Isso é a história. A seleção brasileira não tem 5 Copa do Mundo à toa. Então sempre vai ser cobrada. É a camisa mais pesada do futebol mundial. Então sempre vai ser cobrada da seleção brasileira. É desse jeito que é. Sempre vai ser. É isso aí. Bom, e hoje temos qual a rodada hoje do Campeonato Brasileiro? Rodada do Campeonato Brasileiro temos aqui. Vamos ver aqui os jogos. Rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver os jogos aqui da competição. Vamos dar uma olhada aqui. Temos... ainda bem que o Tite convocou e não desfalcou muito. Desfalcou alguns times, né? O Covid desfalcou mais, né? Isso que eu ia falar. A seleção do Covid desfalcou mais. É que a gente vai falar agora, né? Santos Internacional. Mas o Santos tinha pedido para cancelar esse jogo devido ao Covid, né? Então, até então aqui está que vai ocorrer o jogo aqui. As informações aqui, por enquanto, se dão conta que vai ter o jogo de Santos Internacional às 4h30 da tarde, daqui a pouco. Se tivesse jogo Santos Internacional, eu acho que devido aos grandes problemas que o Santos está tendo por causa do Covid, e o Santos já tem um elenco reduzido, embora vá jogar com o Inter fragilizado pela saída do Cudê, uma série de coisas, eu acho que o Inter leva um ligeiro favoritismo por causa do problema do Covid. O que você acha? Não, o Inter pra mim é um pouco favorito, sim. Não tanto, pra mim se o Cudê estivesse no Inter, seria bem mais favorito. Mas só que o trabalho do Abel Braga começou mal, eu acho que o Abel Braga é um técnico bem ultrapassado já. Pra mim já foi um bom técnico, hoje não é mais. O futebol evoluiu muito, ele não evoluiu. E pra mim o Inter leva um ligeiro favoritismo, mas por causa mais das ausências aí. Mas seria mais aí, o Inter seria mais favorito se tivesse com o Cudê no comando, que é um técnico aí, pra mim um dos melhores técnicos aí que estava no futebol brasileiro, estava entre os melhores. Ele foi embora, fez certo também, se fosse eu iria, porque no futebol brasileiro não se segura treinador, não se dá estabilidade para treinador.
Mas eu acho que ele fez certo sim, de acabar indo para a Europa. E o Inter realmente, ligeiro favoritismo para o time do Internacional. Próximo jogo. Temos o Santos, o Inter, temos Sport e Vasco, lá na Ilha do Retiro. Eu acho que o Sport está numa ascensão e o Vasco está em queda livre, né? O que aconteceu com o Vasco, né? Se bem que era de se esperar, né? No início do campeonato a gente já falava isso nos nossos comentários, né? O Vasco estava lá em cima, a gente falava assim, ó, vamos esperar porque vamos ver quem vai ter bala para vender do meio para frente. E tá aí a prova que a gente falou, que a gente estava falando a verdade. O Vasco tem um elenco muito reduzido, muito fraco. É um elenco para disputar lá embaixo, não é para estar onde estava há certos tempos atrás. O Sport vai se recuperando, o Sport contratou o Jair, está fazendo acho que um bom trabalho. Veio o Estrelinha, que eu chamo ele de Estrelinha, o Thiago Neves. Eu acho ele, eu acho ele um bom jogador, não acho ele excepcional, mas pro time do Sport eu acho que ele se encaixa bem. Eu acho ele um bom jogador no time dos outros, no meu eu não queria não. Não, mas pro time do Sport eu acho que ele vai bem. É porque, como você falou, que ia ser a estrela, ela é a única estrela, né? Exato, é isso que eu quis dizer. Agora, em vários times aí, times maiores aí, eu acho que não daria certo. Ele não cabe. Por exemplo, no Cruzeiro aí, ele foi um dos pivôs do rebaixamento do Cruzeiro. Lógico, se todo o problema do Cruzeiro fosse o Thiago Neves, não foi só isso. Estaria excelente. Existem problemas muito maiores de diretoria, inclusive lá o diretor do Cruzeiro, o Zezé Perrella, lá jogou muitas culpas nas costas dele, mas o diretor também tinha muita culpa no cartório, muito mais que o próprio Thiago Neves. Muito mais que o próprio Thiago Neves. Quis tirar da só de pouco. Isso, então não foi só mudar o foco, dele. né? Ele mudou o foco. Não o Thiago Neves, pra mim, Thiago Neves deixou muito a desejar. Há notícias de panelinha no elenco do Cruzeiro no ano passado. Que ele formou. Inclusive um dos motivos parece o Rogério Ceni não ter dado certo no Cruzeiro. Mas, pra mim, ele não é o único problema. Existe problema muito maior que o Thiago Neves no Cruzeiro. E eu acho que o Sport é favorito nesse jogo também. Eu vejo o Sport favorito porque ele teve uma ascensão, né? Ele vinha lá embaixo, teve uma ascensão. Ele estagnou, começou a cair, agora parece que voltou de novo. Mas só que ele começou mal e ele teve uma arrancada. Essa arrancada fez ele sair da zona de rebaixamento. Dá uma tranquilidade. O Sport, ele começou o ano até antes da pandemia, muito mal, né? Ele jogou quadrangular para o rebaixamento no Campeonato Pernambucano. Olha pra você ver que situação. Enquanto os rivais náuticos, Santa Cruz, disputavam o título, que na verdade quem ganhou foi o Salgueiro. Nossa. O Salgueiro ganhou o Campeonato Pernambucano esse ano pela primeira vez na história, inclusive com um técnico português. Agora não me lembro o nome, é um técnico português que trabalha muito tempo no Nordeste, ele ganhou. E o Santa Cruz acabou ficando com o vice-campeonato. E o Sport lutou no quadrangular contra o rebaixamento no Pernambucano. Se manteve, mas campanha muito ruim. Você vê. Mas é o favorito hoje, sim. É o favorito, eu acho que é. E eu peço desculpas também, um certo barulho aí. Véspera de eleições, Véspera né? de eleições, é verdade. Com barulho aí de campanhas eleitorais aí. Próximo jogo, Du? Próximo jogo é Goiás e Atlético Paranaense. Confronto de desesperados. Né? Nossa, quem diria que o Atlético ia chegar onde chegou, né? Chegar onde chegou ano passado, estar onde está hoje, né? É uma incógnita, né? O que é gestão, né, gente? A gente fala muito em gestão, o que é gestão de um clube, né? Então, mas não ganhou dinheiro, mas o que vale o dinheiro agora? Não adianta nada montar um time aí, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Sul-Americano, mas agora fez um completo desmanche no time, foi todo mundo embora. Verdade. E aí o time está com um elenco bem fragilizado esse ano. Eu não vejo muita aspiração maior para isso com o Atlético Paranaense. Antes eu falava que o Atlético Paranaense não ia cair, hoje eu tenho minhas dúvidas, porque é um futebol muito abaixo do ano passado. E esse time do Atlético não é nem sombra do time que ganhou a Copa do Brasil ano passado. Nada que tirou o Flamengo dentro do Maracanã lotado, com mais de 60 mil pessoas, e venceu o Internacional. Não tem nada a ver. Não tem nem outro sombra. Time, é outro time. Vai brigar ali embaixo. Não digo que vai cair, mas vai brigar ali embaixo. Aí eu não vejo favorito nenhum. Acho que qualquer um que ganhar também ganhado, e qualquer um que perder também vai ser surpresa. O Goiás também vem muito mal, né? O Goiás é o lanterna do campeonato. Uma campanha muito ruim. O Goiás também, que já foi uma camisa forte do futebol brasileiro, né? Eu acho que é o mais forte do Centro-Oeste, ele é o Goiás. Ele já foi muito forte, né? E é uma briga direta pro rebaixamento, né? Por isso que é um jogo. Já estamos aí na segunda metade do campeonato e, querendo ou não, esse time não vai conseguir aspiração muito maior que isso. É isso, mais ou menos isso daí mesmo. Temos aqui, ó. Hoje às 7 da noite tem Corinthians e Atlético Mineiro. Esse é um jogo, hein? Grande jogo. É um grande jogo por causa das camisas. Porque se a gente for contar em termos de atual momento, não tem nem que se ver que o Atlético seria franco favorito. Longe. Mas, se tratando de Corinthians,
Eu vejo o Atlético favorito. Onde vai ser o jogo? Vai ser na Neoquímica Arena. Então, estádio do Corinthians. eu vejo o Atlético favorito, mas não muito favorito. Eu vejo assim. Eu acho assim, ó. Eu acho que o Mancini tá dando uma cara, tá dando um corpo pro Corinthians, tá entendendo? E o Mancini tá jogando do jeito que o Corinthians tem que jogar. Com o elenco que o Corinthians tem, infelizmente, é jogar na retranca e sair no contra-ataque. Não tem outro jeito pro Corinthians. Não tem criação, não tem elenco, não tem... Então, o Corinthians tem que jogar por isso mesmo. Se ele sair de pau a pau com o Atlético Mineiro, vai levar pau. Agora, se ele jogar, eu acho que aspira alguma chance de ganhar. Mas eu acho que o Atlético é favorito, sim. Eu acho que é um pouco favorito. Eu vejo o Corinthians numa evolução. Aí o pessoal pode falar, você tá ficando louco? O Corinthians tá mal, realmente, tá mal. Mas está evoluindo. Isso. O trabalho está evoluindo. Quando o Wagner Mancini chegou no Corinthians, eu falava que eu via uma melhora, eu tinha expectativa de uma melhora no Corinthians. Não aspirar título, porque para mim essa temporada é perdida para o Corinthians. É perdida. Mas você pode muito bem conseguir uma vaga numa Sul-Americana e no Libertadores. Por que não? O campeonato dá. O nível do Campeonato Brasileiro, que para mim não é alto, dá essa possibilidade ao Corinthians. Se engatar uma sequência de vitórias aí, é difícil engatar, mas pode ser que aconteça. E o Corinthians realmente vem numa constante evolução. Se fosse há 4 rodadas atrás, o Atlético seria bem mais favorito do que é hoje. Mais. Mas a vitória do Corinthians sobre o Inter deu muita moral pro Corinthians. Mesmo com a eliminação do Corinthians na Copa do Brasil, o Corinthians ganhou uma certa moral, sim. Ganhou, eu também acho. Depois da vitória do Inter contra o Internacional, ganhou uma certa moral. E eu vejo o Atlético um pouco favorito, mas é bem pouco, realmente, o jogo aberto. É outro jogo que, se de repente chegar amanhã a gente falar que o Corinthians ganhou do Atlético, será novidade. Pode ser surpresa, porque o Atlético... E o Atlético também é um time que a gente sabe como é que é. O São Paulo é o seguinte, uma hora ele tá lá em cima, ele não liga de levar 4, ele não tá nem aí, ele vai pra cima mesmo. Então, é o jogo pro Corinthians se recuperar. Se ganhar desse jogo, eu vou falar uma coisa pra você. Se o Corinthians ganhar do Atlético, você pode esperar que ele vai ganhar muito fôlego e muito corpo. Mas o Corinthians, eu acho que o Wagner Mancini já aprendeu com a derrota cachapante contra o Flamengo. Exato. Que contra o Inter já foi diferente. Ele não pode jogar de peito aberto. É isso que eu falei. De peito aberto, porque senão vai tomar goleada. É isso que eu falei, não tem como. Tem que jogar que nem contra o Inter. Jogou ali atrás, apostando em bola longa, em contra-ataque, em bola esticada e conseguiu êxito. Conseguiu a vitória em cima do Internacional. Então eu acho que tem que ser desse jeito. Fechar a casinha e expor a contra-ataque e bola longa. E bola parada, né? Infelizmente, o Corinthians vem desfalque, né? Não tem o Cantígio. Isso que eu ia falar. Não tem o Otério. O Davó vai jogar? O Davó... Eu acho que o Corinthians acertou com esse centroavante da Davó. Ele é mais versátil, né? Ele tem mais locomoção. Ele não é tão parado que nem o Jô e o Bozelli. Aí o pessoal fala assim, mas você acha ele bom? Não tô falando que ele é bom. Mas se tratando do que tá no Corinthians hoje, eu acho ele melhor que os outros dois. É que ele tem mais mobilidade. Ele dá mais opção lá na frente. Já que o Corinthians é um time sem criação, quanto mais opção você tiver na frente, melhor é. E ele dá essa opção. Coisa que o Jô não dá. Infelizmente não dá. Ele não tem essa mobilidade que ele tem. Nem o Bozelli. Não tem essa versatilidade que ele tem. Então eu acho que esse jogo, o Atlético é um pouquinho favorito. Também vejo um pouquinho favorito. Temos também hoje às 7 da noite, Fortaleza e São Paulo, no Castelão. Você tá de sacanagem? Fortaleza de novo? De novo. Eu vejo São Paulo muito favorito aí. O Fortaleza perdeu muito, né, com a saída do técnico. Chegou o Marcelo Chamusca, que estava no Cuiabá, e fez um excelente trabalho no Cuiabá. Mas agora é outro trabalho, né? Sempre tem a transição. O Fortaleza está na fase de transição. O Cuiabá ele conhecia jogador por jogador. Isso. Agora ele ainda está conhecendo. Querendo ou não, mexeu com o Fortaleza sair do Rogério, porque ele é muito querido lá. Mexeu psicologicamente. Então eu vejo o São Paulo com também bastante favoritismo, sim. Mas vai ser um confronto difícil. E o São Paulo é o seguinte, né? O São Paulo, eu não sei. O São Paulo parece que, diferente do Grêmio, parece que o Grêmio sabe jogar mata-mata. O São Paulo parece que aprende a jogar pontos corridos. Porque o São Paulo, se você for analisar o campeonato brasileiro, o São Paulo é o time mais equilibrado. Exato. É o time que está mais constante. Não digo nas Copas. Copa do Brasil ele foi, foi, Libertadores caiu. Mas no Campeonato Brasileiro ele está mais estável. Então eu vejo o São Paulo favorito contra o Fortaleza, sim. O São Paulo, ele
em pontos corridos, ele é mais consistente. Isso. Eu acho que a molecada do São Paulo, aí, eles vão se dar bem com a pressão do mata-mata, porque o mata-mata já fala, mata-mata. Se você não mata, você morre. Não tem espaço para erros no mata-mata. Se você perde o jogo, você está fora. Agora, o pontos corridos, não. Se você perde o jogo, você vai ter tempo para recuperar. Então, eu acho que a pressão do mata-mata que esse time jovem do São Paulo sente. Agora, os pontos corridos, não. Tem tempo para se recuperar. Mas eu ainda acho que na hora que chegar numa fase aguda do campeonato, se o São Paulo estiver brigando por título, eu acho que vai acabar e sentindo a pressão também. Eu acho que o São Paulo consegue uma vaga na Libertadores. Mas título eu não acredito. Cara, e eu já vou discordar de você. Eu tô vendo uma evolução do São Paulo. Eu acho que o Diniz, com essa ida do Ceni para o Flamengo, eu acho que o Diniz deu uma respirada, porque querendo ou não, o pessoal falando ou não falando, o Ceni era uma sombra pro Diniz, sim. O pessoal pode falar que não, mas era uma sombra pro Diniz. Eu acho que o Diniz ganha um certo fôlego. Primeiro que, vamos e venhamos, não temos técnicos hoje no mercado, então não seria de bom grado o São Paulo demitir. E ele, eu acho que no Campeonato Brasileiro, eu não via antes, mas eu vejo o São Paulo brigar pelo título. Eu vejo. Hoje eu vejo. Eu tenho minhas dúvidas, porque o São Paulo é uma incógnita, o São Paulo é um time que não dá pra confiar. Por causa do mata-mata mesmo, Sim. por causa do mata-mata. Você vê contra o Lanús, o mais difícil o São Paulo fez. 4 gols. Aí no último lance do jogo, impressionante, poucas vezes no futebol eu vi uma coisa daquele lá, como que pode um time tão inconsistente tomar um gol no último lance? E o engraçado, o São Paulo tava sem zagueiro. Tomou o gol na hora que colocou o Arboleda e o Léo. É a hora que colocou os dois zagueiros. E o Léo, que foi uma invenção do Fernando Diniz na zaga, que o Léo não é zagueiro. Ele é O Léo Pelé, né? O Léo Pelé, que ele não quer que gosta de chamar ele de Léo Pelé, não quer que chame de Pelé mais. Mas é lógico, né? Porque não. o cara já tá com a pressão, não tá com a camisa jogando no São Paulo, né? Ainda a pressão do Pelé nas costas é meio complicado, né? É só a semelhança física dele. Bem longe do Pelé. Mas realmente, eu acho que o São Paulo pega uma vaga na Libertadores. Eu acho que pode até brigar por título, mas eu tô quase cravando que não ganha esse campeonato. Por causa... Próximo jogo. Próximo... Pessoal, vamos fazendo perguntas, estamos ao vivo, iremos responder qualquer tipo de pergunta relacionada a futebol, estamos aqui para responder. E lembrando que não estamos no YouTube, problema técnico, que estamos ao vivo apenas pelo Facebook. Temos também hoje, 7 da noite, Grêmio e Ceará na Arena do Grêmio. O Grêmio, vou falar o quê? Eu acho que é Grêmio, né? Embora eu goste do Ceará, mas acho que o time do Ceará é aquilo. Eu acho que na boa, eu acho que o Ceará tá longe demais já para onde tá. Mas eu vejo o time do Grêmio. O que o São Paulo vai ganhando ponto corrido e mal nas Copas, o Grêmio é o inverso. Não, eu falei agora porque isso também O Grêmio ele é bem nas copeiro, Copas. bem copeiro, né? E mal nos pontos corridos. O Grêmio tá mal no Campeonato Brasileiro. E o Ceará é aquele time, vamos falar, aquele time encardido, aquele time chato, aquele time enjoado. Você vê que tirou o Santos da Copa do Brasil, venceu grandes. Aí, se não me engano, venceu no primeiro turno, venceu o Grêmio. Não lembro se foi, acho que foi o Grêmio que ele venceu. Não sei se venceu o Flamengo também lá no Castelão. Então é um time complicado de se enfrentar. Eu não sei se eu vejo, eu acho que o Grêmio é um pouco favorito, mas pouco. Eu acho que vai depender muito dos jogadores que tem à disposição, porque vamos lembrar, todos os times aí tem muito desfalques aí pelo Covid. Juntando todos os times da Série A, parece que chega perto de 40 jogadores, né? O mais desfalcado é o Santos, mas vários times têm aí. E dependendo dos desfalques, se o Grêmio tiver aí, que não tem informação ainda, não tem peça porque o jogo é às 7, não tem escalação ainda, mas talvez aí não tenha peça à altura para repor. E o Grêmio, eu não sei, eu tenho essa impressão do Renato. Parece que ele não vai bem no Brasil, porque ele acha o seguinte, a hora que nós resolver jogar, nós recupera. A hora que nós resolver jogar. Não é bem assim, né? Mas eu acho que na cabeça do Grêmio, na cabeça do Renato, eu vejo o seguinte, a gente vai ganhar ou a Copa Libertadores ou a Copa do Brasil. Então a minha vaga para Libertadores está garantida. Eu vejo ele pensando assim. Então não vou brigar porque é um campeonato mais longo, todo mundo sabe que a Copa do Brasil dá mais dinheiro, é o caminho mais curto para a Libertadores. Então, eu acho que talvez ele esteja apostando nisso. Eu vejo mais isso. O Renato Gaúcho ele se importa mais com as Copas, realmente, né? Ele se importa mais com as Copas. E a torcida do Grêmio gosta muito também, né? Gosta muito das Copas. Não só o Grêmio, os times do Sul, né? Parece que gostam mais das Copas, né? Temos hoje às 9h30 da noite Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque. Jogo difícil pro Palmeiras, hein?
Eu acho que é um teste pro Palmeiras. Mas eu Isso, vejo, boa. é um teste pro Palmeiras, porque vai pegar um time que tá jogando bem, que vem fazendo um campeonato regular, bom, né? Também por causa do elenco que tem, tá fazendo um campeonato bom. Mas eu já falei esse tempo atrás, a saída do Luxemburgo, eu vejo só o Palmeiras brigando pelo título. Sim. O Palmeiras cresceu muito com a saída do Luxemburgo. Engraçado, mas cresceu assim. Não foi só com a chegada do novo técnico, não. Já vinha crescendo antes. Isso, nem falamos em uma outra live aí, com o interino, o técnico interino, o Já Palmeiras já vinha crescendo bastante com o técnico interino. Interessante, né? Você vê como que o Luxemburgo não estava conseguindo dar uma evolução naquele time. Como o Luxemburgo fazia mal pro Palmeiras, né? Isso. Que coisa, não? Eu já falei, um técnico ultrapassado, e o que mais me irritava no Luxemburgo é que ele é teimoso. É muito teimoso, principalmente nas entrevistas. O time não estava jogando bem, ele falava que estava. Aí um dia ele falou, se o time tem que ver se eu tenho peças para o Palmeiras jogar bem. Eu acho que ele se matou ali. O torcedor do Palmeiras. O Palmeiras não tem peça para jogar bem? Que time que tem então? O elenco que o Palmeiras tem? Para jogar bonito. Não tinha peça para jogar bonito. Ou vocês querem que eu ganhe o jogo, eu jogo bonito. E tem que ver se eu tenho peça para jogar bonito. Lógico que tem, gente. Isso daí realmente queimou um pouco. E com o interino, como você falou, com o interino, o time já vinha evoluindo. Uma ascensão muito grande. E agora com o Abel Ferreira chegando, o português a ascensão continua. Inclusive uma bela vitória contra o Ceará. Para mim já está classificado para a semi da Copa do Brasil. Está com 1,5 pé na semi já. Dificilmente perde essa vaga. Não acredito que perca essa vaga. Para mim já está praticamente classificado. E eu vejo o Palmeiras favorito hoje. Mas que nem você falou, é um teste. É um teste porque o Fluminense... É um time chato de jogar, enjoado. É um time bom. Não digo que é excelente, mas é um time bom. É um time que me surpreendeu positivamente. Eu achei que o Fluminense ia fazer uma temporada pior. E ele vem regular, isso que eu tô falando. Ele vem regular, eu achei que ia fazer uma temporada pior. Porque eu não vejo o Fluminense um time com grandes peças, com grandes nomes assim. Pra você ter uma noção, um time que tem o Nenê como destaque, você vê que é um time limitado. Nada contra o Nenê. É um bom jogador, mas não é para ser destaque, né? Ele é o melhor jogador do Fluminense hoje. É a peça fundamental no Fluminense hoje, entendeu? E o Palmeiras é o seguinte, é o mesmo caso que eu falei do Corinthians. Se o Corinthians chegar a ganhar do Atlético, eu acho que começa a caminhar a passos largos para como é que fala? Assegurar algo melhor, talvez até uma Libertadores. E o Palmeiras eu vejo no mesmo caminho. Se ganhar bem do Fluminense, eu acho que pode-se pensar em título sim. Eu falo ganhar bem, que nem a gente estava falando há pouco, não ganhar que nem o Brasil ganhando na Venezuela, de 1-0. Aí não é ganhar bem, aí é ganhar. Aí é levar os 3 pontos para casa. Que é o que o Palmeiras estava fazendo com o Luxemburgo. Exato, e o que segurou o Luxemburgo mais tempo foi no cargo foi o resultado. Aí a gente contestou, né? Quando chegar a mata-mata de Libertadores, que os resultados não virem, ser eliminado, e aí? Mas antes... O nosso projeto era o mata-mata. A nossa projeção caiu antes. Caiu antes. Inclusive perdeu até para o São Paulo, que vinha mal. Exato. São Paulo vinha muito mal e conseguiu a sua primeira vitória dentro do Allianz Parque contra o Palmeiras. E isso daí abalou muito o clima pro lado do Allianz Parque. É isso aí. Próximo. Temos aqui o Flamengo aqui. Flamengo e Atlético Goianiense. É a estreia do Rogério Ceni no Brasileiro pelo Flamengo, né? No Brasileirão. Né? Não, eu acho que é a estreia do Rogério Ceni no Flamengo, porque aquele jogo contra o São Paulo, o cara chegou na terça, jogou na quarta, não tem estreia, né? Vamos e venhamos, né? O pessoal criticando, não, ele pode ter... E eu vou falando, às vezes não foi nem ele que escalou, alguém auxiliar que estava lá que falou quem podia, não é possível, né? Futebol brasileiro é engraçado, você vê como que é precoce as coisas. O Rogério Ceni perdeu o jogo ali que podia muito bem ter ganhado. Sim, foi um jogo... igual. O Flamengo não jogou bem, mas o São Paulo também não jogou bem. Exatamente. Um jogo bem igual e críticas pro Rogério é completamente injusta. Não, eu também, eu acabei de falar. Eu acho que hoje é a estreia do Rogério Ceni frente ao Flamengo. Hoje a gente vai ver o que é o Flamengo de Rogério Ceni. Que a gente não mas só que eu discordo. Eu acho que é muito cedo ainda. Não, mas hoje eu falo assim, mas já deu pra ele saber quem realmente ele vai pôr. Porque na verdade ele entrou com o Diego Alves. Ele entrou com uns caras ali que não era pra entrar jogando. Na conjuntura, que o outro menino vinha bem. Mas ele quis o quê? Ele quis mais escutar alguém, agradar, vestiário, ele quis ganhar o vestiário. Mas hoje, eu acho que ele já treinou. Teve uma matéria na Fox, ele treinando, parece que ele é um treinador, eu não sei. Eu tô falando informações que eu tive assistindo a Fox, vendo alguns comentários de esporte, coisa e tal. Eu vi ele treinando, ele treina junto com o jogador, ele vai, então...
Hoje ele faz isso aí com o Bruno Henrique. Interage bastante. Ele é um técnico que interage em campo. Como ele já foi jogador de interage. Então hoje eu acho que ele já tem, pelo menos assim, ó, pera lá. Está ali o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique tá pior do que o Michael. Então eu acho que hoje ele já tem pelo menos essa visão. Então eu acho que hoje ele vai escalar o time que ele realmente acha o melhor. Por isso que eu falo, que hoje eu acho que é a estreia dele. Então, e o Diego Alves que você falou, a escalação não saiu, é lógico ainda, porque o jogo é só às 9h30 da noite, mas na prévia tá o Diego Alves titular novamente. E eu discordo. Também discordo. Contra o São Paulo também discordava. O Hugo Souza vem muito bem e ele merecia ser. Aí vocês podem falar, mas o Diego Souza. O Hugo Souza ele falhou no gol contra o São Paulo. Mas o São Paulo falhou 10 vezes, o Flamengo não aproveitou uma chance. Na única falha do Flamengo, o São Paulo fez o gol. É uma coisa que pode acontecer e eu gostei da atitude do moleque. Ele pegou, ele estava lá para dar entrevista, o Rogério Ceni deu sinal para ele pro vestiário não dar entrevista. Ele não. Para não ser pressionado, né? Para não queimar o garoto. Ele bateu no peito e falou: não, eu dou entrevista. Na entrevista ele falou que ele assume a falha, que ele já muitas vezes saiu visado como melhor em campo, nessa vez ele saiu pela falha. Mas ele falou, eu assumo minha falha, que eu sou muito homem para isso, para assumir minha falha e segue o trabalho. Eu achei muita personalidade. Personalidade para vestir a camisa do Flamengo. Exatamente. Realmente. Então eu gostei. Da atitude dele, né? Atitude, eu sou fã desse jogador de campo. Para mim é um excelente goleiro, tem grande futuro aí. Não, eu acho, isso eu tô falando aqui hoje são dia 14 de novembro de 2020, primeira live do Fute Rede. Tô cravando isso para vocês. Se nada extra-campo estragar esse menino vai ser o futuro goleiro da seleção brasileira. Eu não tenho dúvida disso. Se nada extra-campo, porque em campo ele já provou que ele tem futuro. Agora, a cada nova que vive aí, a gente sabe de vários casos que extra-campo atrapalha. Não só a carreira de jogador, como de vários esportistas. Né? Como a vida pessoal de qualquer um, né, gente? Então, eu acho que se nada estragar extra-campo, esse menino tem tudo, um futuro aí. Eu acho que um futuro, a médio e curto prazo, ser um grande goleiro aí da seleção brasileira. Com certeza. Vamos ver outros jogos aqui. Então, o Coritiba contra o Bahia. Falando do Flamengo, agora, não esperem que o Rogério Ceni, torcida do Flamengo, eu acho, né? Não vai ser um Jesus, não. Você tá entendendo? O pessoal tá endousando aí, acha que ele vai ser, que com a chegada do Rogério Ceni, vai ser aquele time imbatível. Gente, eu... sei lá, né? Pode ser que eu queime a língua, mas eu não acho que vai ser esse time de Jesus mesmo. Eu acho que time igual o Jesus, é igual aquele de 82 da seleção brasileira, o time do Flamengo tinha Zico, tinha não sei, não vai ter outro. Nem já diz, né? Jesus só tem um, né? Só um. Então, o time do Flamengo, pra mim, eu já falei isso daí, pra mim foi um ano mágico que não vai se repetir. Exatamente. Até pelas circunstâncias da temporada. Tem uma temporada que foi paralisada no meio, ficou o quê? 3, 4 meses sem jogos? 4 meses por causa do Covid. Então é praticamente um retorno de uma temporada. Tá começando a temporada no meio já, com os jogos pegando fogo. E sem pré-temporada. Então como que você vai manter? Até que a pergunta nossa aqui, se alguém souber algum time que tem regularidade, fala. Que time no Brasil tem regularidade? Não tem. O São Paulo tá bem no Brasileiro, mas tá mal nas outras Copas. Caiu forte das Copas, só na Copa do Brasil que ainda não. Que ganhou do Flamengo, né? Ganhou bem. Mas na Sul-Americana muito mal, na Libertadores nem se fala, melhor nem lembrar. Aí o pessoal fala. Paulistão perdeu com o Mirassol. Aí o pessoal fala do Atlético. O Atlético vem assim, né? Joga bem, depois cai, joga Atlético mal. Mineiro. Atlético Mineiro. Aí o pessoal fala do Flamengo, levou 2 sacalotadas. Fala do Inter, tropeçou. E o Atlético Mineiro, lembrando que não foi do São Paulo, né? Antes do Covid, começou com o Dudamel. Foi o Dudamel? Esse técnico da Venezuela. Que era goleiro, não era? Isso, exatamente. E ele foi eliminado precocemente da Copa do Brasil. Agora não vou lembrar o time agora, mas é um time pequeno na Copa do Brasil. Eliminado aí ele caiu. Eliminação vexatória, campanha ruim, ele caiu cedo. Verdade. E aí o São Paulo, o Atlético contra o São Paulo. Não tinha fechado com o Santos, em termos de dinheiro, aí não deu certo. Próximo jogo ou acabou? Não, tem ainda jogos aqui, ó. Coritiba e Bahia. Coritiba e Bahia. Olha o coxa aí. O Coritiba que tá na 15ª posição aqui, mesmo ponto do Botafogo, que foi o primeiro na de baixamento. E o Bahia está, deixa eu ver, o Bahia está em 9º, com 25 pontos. Que recuperação do Bahia, né? Boa recuperação. Quem tá lá mesmo é o... cara, como é que chama? Aquele cara que era do Corinthians, aquele técnico. Me fugiu o nome do técnico. O Roger Machado? Não, do Bahia não. Não, ele caiu, né?
Aquele que foi técnico de seleção brasileira, caramba, que era do Corinthians. Ah, o Mano Menezes, é Mano verdade. Menezes, vem fazendo um bom O trabalho Roger, lá, né? o Roger Machado foi o antes. O que já- Roger é que tá no... Não, o Jair Ventura tá Isso, no esporte. no esporte, Jair Ventura. O Roger É Machado tanta troca de treinador tanto, que o futebol brasileiro é uma... o Mano Menezes vem fazendo um bom trabalho no Bahia. O Bahia tem uns caras lá, parece que, não digo fim de carreira, mas uns caras já meio velhão que estão lá, né? É. Parece que ele fechou com aquele cara que foi pro Santos, quando foi pro Santos, o Cuca não aceitou, como é que era do Corinthians, foi pro Santos, o Santos não quis. Ah, sim, é o... Um volante. Isso. Pô, vários problemas lá, né? Isso. Não, mas ele não é um jogador conhecido, né? Ele era ali mais da base. Então, ali. eu acho que o Mano, eu acho que leva essa, o Bahia leva essa. Se bem que o Coxa, quer dizer, é os jogos que ele tem pra se recuperar, né? E o Bahia tem vários jogadores conhecidos lá. Tem o Rodriguinho, que jogou no Corinthians, tem o Rossi, que jogou no Vasco, Chapecoense. Tem o Gilberto, que ano passado foi muito bem, esse ano muita dificuldade de fazer gols, né? fazer gol. Não vem bem. O Bahia é um pouco favorito, mas o Coxa aí vem desesperado, né? O Coritiba aí o vem jogo. Na verdade, o Coxa, todo jogo pra ele agora é uma decisão, né? Então ele tem que ganhar, né? E ele joga em casa, no Couto Pereira lá, então é a chance de conseguir uma vitória aí. Conseguir 3 pontinhos aí. E um detalhe, né? Os dois times de Curitiba lá no Paraná, muito ruim, né? Muito ruim. Muito Verdade, ruim, os os dois. dois times. Eu esperava que o Coritiba tivesse ruim, pelo elenco, pelos últimos anos aí, pelo elenco que tem. Agora o Atlético não. Não, o Atlético foi surpreendente, né? Temos Botafogo. O jogo, só para lembrar, o jogo do Coritiba e Bahia, Botafogo e Bragantino é na segunda-feira. Coritiba e Bahia às 6 da tarde e Botafogo e Bragantino às 8 da noite. Porque no domingo não temos jogos por causa das eleições municipais. Bragantino e Botafogo. No Newton Santos, no Rio de Janeiro. Eu sempre, toda vez que joga o Bragantino, eu aposto no Bragantino, porque eu vejo, ele não consegue finalizar. Eu não sei, ele vai bem, ele toca bem, ele joga bem, mas não consegue meter bola no gol, gente. Vai dar um empate esse jogo. Mas não é verdade? O Bragantino, quem assistiu os jogos do Bragantino, não dá pra entender como é que um time desse tá brigando pela zona de rebaixamento. Porque é um time que joga pra frente, mas não consegue, parece que falta treinamento de fazer gol, não é possível aí. É bem E por aí, tem né? jogador que faz gol lá, esse é que é o problema, né? Tem um jogador que estava até sendo, segundo a mídia, sondado pelo Renato Gaúcho, né? Sim, o Claudinho. Bateu um papo com ele, como é que estava de contrato, não sei o quê. Quer dizer, que você vê que é um jogador interessante, no mínimo, né? Tem o Arthur também, O né? Arthur. Que o Palmeiras não quis ele, vendeu ele do Bragantino, não foi aproveitado pelo Palmeiras. Estava emprestado para o Bahia e foi vendido para o Bragantino. Então, olha só, que um excelente jogador. Não, é um time assim, ele tá longe de ser um time ruim, o Bragantino, e tá lá embaixo. Temos finalizadores também, o Ítalo, que faz bastante gol, e o Alejandro também. Agora chegou mais um, que eu não me lembro o nome, que veio do Boca Juniors também, que faz bastante gol. E é um time interessante. É um time interessante, será um pecado se esse time cair para a segunda divisão. E é um time, talvez por isso não vem tido bons resultados, ele já jogou na Série A sem experiência nenhuma, esse time, jogando pra frente, né? E talvez ele jogando pra frente, ele deixa muito espaço. É onde que ele toma o gol, porque ele cria muito, mas só que ele peca muita finalização lá na frente. Entendi. E atrás ele deixa espaço. Ele deixa bastante espaço. Se pegar um time qualificado, ele realmente tem chances grandes de perder o jogo. É que ainda a gente tá no Corinthians. Não que o Corinthians é um time pequeno, mas na atual situação, com o elenco que tem agora, tem que reconhecer que tá abaixo de alguns times de jogar fechado. E é o caso do Bragantino também. Eu acho que o Bragantino. Mas eu acho que nesse jogo aí o Bragantino leva uma vantagem, sim, pelo futebol que joga, só por isso. Porque o Botafogo vem vindo mal, né? O Botafogo tá ruim no campo e extra-campo, né? O Botafogo tá com sérios problemas. Sim, então. E os jogos foram realmente esses. Esses são os jogos da rodada. Aí a rodada 16 já começa na quinta. Um jogo na quinta e na sexta e os outros no fim de semana que vem. E temos também jogos aqui amanhã temos Portugal e França. Pela Nations League. Portugal e França. Eu vou falar pra você, é um jogo para quem gosta de um bom futebol, um futebol ofensivo, pode assistir. Porque eu vejo Portugal com um timaço, cara. Se jogar todo aquele povo que tá jogando, aquele J Neto? Diego Jota, se jogar aquele João Félix, Cristiano Ronaldo, é uma consideração esse time de Portugal. Eu acho que esse time de Portugal, depois que entrosar, vai longe. E
Eu vi o jogo entre França e Portugal na França, na ida do grupo aí. Eu achei um jogo, os dois times muito bem defensivamente, Com medo. mas ofensivamente se arriscando um pouco com medo de perder o jogo. Eu percebi isso, senti isso. Eu acho que vai ser a hora de arriscar mais, mas eu acho que Portugal, por estar jogando no seu país, Você acha que eu vai- acho que vai vai pra se, frente? se impor mais. E eu acho que a tendência É. de Portugal acabar se impondo mais, como está dentro do seu país. Entendi. Eu acho que Portugal vai se impor mais. Aqui vamos ver alguns jogos aqui da Nations League. Inclusive, Pessoal, lembrando que estamos ao vivo. Se tiver uma pergunta, podem fazer, que a gente está aqui para... responder. E jogos de futebol brasileiro é apenas hoje de segunda, mas na Europa tem as seleções amanhã. E vamos falar um pouquinho, né, sobre isso, Vamos. né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui temos alguns jogos que eu estou vendo aqui hoje, jogos de inferiores, né, chaves inferiores. Amanhã, às 15:05, tem Alemanha e Ucrânia. Alemanha e Ucrânia. Ampla favorita a Alemanha. Não, E aqui temos Portugal e França, que é o jogo, um grande jogo. eu acho que é o jogo da rodada, né? É, com certeza. Temos também Suíça e Espanha. Espanha tá... Tem um time bom a Espanha, né? Mas parece que não engrena mais, né? Ah, Depois que foi campeão, parece que... Sim, é. E é engraçado isso aí, né? Todo time, depois que é campeão do mundo, parece que existe uma evolução. A gente vê na própria Alemanha, né? A Espanha parece que, depois que ela foi campeã aqui no dia seguinte, parece que ela sossegou. A Espanha parece que. Eu acho assim, o time que ela foi campeão já era um time com uma idade elevada. E aí eles foram campeão e tiveram. Sem renovação. Como eles foram campeão em 2010, eles quiseram manter a mesma base para 2014. Que já não... Que aí foi muito mal. Perdeu pro Chile, né? Isso. Caiu na primeira fase, né? É. Caiu na primeira fase, inclusive perdendo para o Chile no Maracanã, na Copa do Brasil. Inclusive a torcida brasileira torcendo todo para o Chile, né? É. Por causa que já vinha numa rivalidade de um ano antes, que o Brasil venceu a Espanha na Copa das Confederação. O Brasil venceu um ano antes dele no Maracanã também. E a Espanha realmente tem alguns jogadores interessantes, o principal deles é o Ansu Fati, que está no Barcelona. jogador. Alguns jogadores interessantes, mas parece que falta um norte para a Espanha. Eu não consigo ver a Espanha, parece que eles alternam jogo bons e ruins. Mas não é uma seleção consistente, que a gente fala, vai para frente, vai jogar bem. Diferente de Portugal. Para mim, as seleções principais da Europa hoje, lembrando, o ano que vem tem a Eurocopa, né? Que era para ser esse ano, do Covid não teve. E lembrando que para mim as principais seleções hoje é Portugal, a França e a Inglaterra. Para mim, a Inglaterra também tem excelentes jogadores. Eu estava vendo o elenco da Inglaterra, tem o Sancho, tem o Sturridge, nem está na seleção mais, mas estava, né? Aí tem o Calvert-Lewin, que é o atacante do Everton, que reserva. Ele, na verdade, é reserva do Harry Kane, que está Isso. machucado e está jogando. E tem o Abraham do Chelsea, que faz bastante gol, que é reserva do Calvert-Lewin. Olha pra você ver. Tem muitos jogadores rápidos, tem um meio campo muito bom também, tem jogadores mais experientes, que nem o Henderson, por exemplo. Tem um zagueiro lá, tem o Pickford no gol, tem um zagueiro do Manchester United, o ex-Leicester lá, que agora o Maguire do Leicester, que é o Manchester United. Então é um time, Uma seleção interessante. é uma né? seleção bem interessante e jovem. Jovem. É uma seleção para o futuro muito para frente, então é interessante. Para mim, o Portugal e a França para mim tá um pouco acima, que mescla mais juventude com experiência. Isso. Mas a Inglaterra é mais juventude, mas para mim vai dar muito trabalho. Inclusive chegou na semi da última Copa do Mundo. Né? Então para mim a Espanha jogou contra a Suíça, fora de casa. E o grupo da Espanha, vamos ver o grupo da Espanha aqui como tá, porque a Nations League, para quem não sabe, são grupos, né? São vários grupos divididos em chaves, é bem complexo, né? Em divisões, se não me engano, 2 seleções. Aqui, ó, os grupos. Os grupos, vamos ver o grupo da Espanha aqui. A Espanha está em primeiro, né? 7, Alemanha 6, Ucrânia 6 e Suíça 2. Nossa, a Suíça está muito mal, hein? Tá mal. A Suíça está muito mal. Mas vamos com os jogos aqui. Os jogos da Nations League. Aqui ao vivo, hein? No Fute Rede Live ao vivo. Temos também amanhã às 2 da tarde Holanda e Bósnia e Herzegovina. Holanda. A Holanda também é um time, a laranja mecânica, né? Tá numa eterna reconstrução, né? Não, Não foi para a última Copa, parece que tá uma eterna reconstrução. assim, a turma fala muito do carrossel holandês, não sei o que, eu não cheguei a ver, lógico.
Mas eu me lembro muito da seleção de Holanda, aquela seleção que tinha Kluivert, acho que Van Basten. Isso. Você tá entendendo? Então, depois dessa seleção, eu nunca mais vi a Holanda fazer mal pra ninguém. Na Copa do Brasil, ela chegou na semi, mas chegou Chegou, aos trancos e barrancos. é eu isso que acho. eu falo, não Não chegou. não chegou jogando futebol bonito, não. Não. Pra Igual mim, essa o aí. marco da Holanda nos últimos tempos foi a vitória contra a Espanha, que a gente acabou de falar na Copa 2014, 5-0 na Fonte Nova. Aquele golaço não é do Van Nistelrooy, é do que jogou no Arsenal, no Manchester United, do Van Persie. Van Persie. Aquele golaço de peixinho do Van Persie Isso, histórico. é. Mas só que a gente falou, a Espanha já vinha envelhecida, a gente acabou de falar. Não... Tirando aquilo lá, a Holanda não ofereceu Nada mais. grande trabalho a ninguém, né? E tem a Itália joga com a Polônia, às 15 para 5 também. A Itália que vem numa grande renovação, né? Pra mim, vem colhendo, já começando a colher frutos num trabalho do Roberto Mantini, mesmo Manchester City, vem fazendo um bom trabalho na sessão da Itália. Eu tô gostando da sessão da Itália. Tem o desfalque do Immobile, que está com Covid, não joga, alguns desfalques, mas é uma boa seleção. E a gente fala, né? A gente fala, tipo assim, como é uma andorinha só não faz verão, né? Mas que foi de uma grande, assim, uma enorme contribuição do Cristiano Ronaldo para a Juventus, para o campeonato italiano, para a seleção e para tudo ali, foi espetacular, porque os times tiveram que reforçar, todo mundo queria ver ele jogar, quer dizer, hoje pode ser que não seja? Não, mas foi muito importante a ida dele para lá, viu? Não, eu acho que deu uma mexida ali. Pra mim foi um conjunto de fator. Foi ele, mas não só ele. Lembrando que a UEFA ela voltou a dar 4 vagas para a Itália na Liga dos Campeões. E aí, quando você aumenta a vaga na Liga dos Campeões, você aumenta a vaga na Liga Europa. E quem joga a Liga dos Campeões e Liga Europa tem um orçamento bem maior, o lucro é bem maior. E para você ir para a Liga dos Campeões e Liga Europa, você vai ter que fazer um investimento melhor. Eu acho que, apesar do Cristiano Ronaldo ter chegado aqui também... Mexeu com o mercado. Mexeu com o mercado, mexeu com o status do campeonato italiano, ficou até mais caro para se vender por mais dinheiro entrando. Para as TVs do mundo, aí, inclusive no Brasil, um ano nem passou nas TVs, aí agora passou apenas no streaming fechado aí, mas não passou nem nos canais fechados, não passou o campeonato italiano. Exato. Ficou um tempo fora de qualquer canal do Brasil italiano, porque está muito caro para a revendedora do campeonato italiano. E aí nós estamos mexendo. E aí teve o Cristiano Ronaldo, teve esse negócio da UEFA também, para mim foi um conjunto de fator. E aí também chegou até o Ibrahimovic, agora voltou o Milan, então, outro que tá fazendo mágica lá, né? Que na verdade eu acho que, tipo assim, lógico, longe de comparação, então estão tentando criar uma rivalidade que nem tinha Messi e Cristiano Ronaldo, estão tentando criar essa rivalidade entre Cristiano Ronaldo e ao contrário do Messi, o Ibra gosta disso. Ele gosta. O Cristiano Ronaldo já gostava, que ele dava uma de menino bonzinho, mas ele gostava dessa rivalidade. O Ibra é o palastrão, né? Exato, ele quer. É o McGregor do futebol. Ele quer essa rivalidade, você pode provar que ele quer. Ele se fala. Esses dias mesmo, cara, até no Covid, você viu ele falando? Eu peguei Covid, mas você não é o Zlatan. O Zlatan. Ele é foda. Quando ele jogava na MLS, a Liga Norte-Americana, ele falou que a liga só era forte por causa dele. Não, ele é o falastrão. Que ele bom jogador. Tinha que ter uma estátua nos Estados Unidos e se ele se candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ele ganhava. Ele chegou pra você ver o nível ele chegou a dizer isso, né? Então ele gosta de holofote. Eu acho que ele é até um personagem. Eu acho que ele nem acha tudo isso. Exatamente. Eu acho que é um personagem, mas só que ele tá com 39 anos. Ele tava com Covid, ele não jogou desde a primeira rodada, ele voltou do Covid no clássico contra o Inter de Milão, fez 2 gols. E de lá pra cá, fazendo gol atrás de gol, e fez um golaço contra o Udinese, uma puxeta aos 39 anos, fazer um gol daquele lá, no final do jogo pra dar vitória. Ele é impressionante, é exemplo também de dedicação do Ibrahimovic. Vamos ver aqui? Vamos ver mais jogos. Temos também aqui, tem vários jogos, né, mas não jogos interessantes, estamos exaltando os mais interessantes. Para mim, o outro jogo, o último que é mais interessante, é Bélgica e Inglaterra. Você falou que a Inglaterra está com um time bom, né? Jovem, mas bom, né? E a Bélgica é um time bem interessante também. A Bélgica é aquele time encardido, né? A Bélgica ela sempre endurece os jogos. Tem grandes jogadores. Tem os 2 Hazard, o do Real Madrid, do Borussia Dortmund. Tem o De Bruyne. Mas vamos lá, aquele que tá no Real, não sei, né? Ele tá mal. Ele não vingou. O Chelsea terá outro jogador, né? Você vê como é que é, quer dizer, o fute-rede é assim, gente, a gente tá falando, mas quando sai o assunto do jogador, a gente já emenda o assunto.
O azar é igual o Klinsmann, né? Sim. Era um baita de um jogador no Atlético, foi pro Barcelona, sumiu. O azar é a mesma coisa, o azar só não fazia chover. Ele sumiu no Real. Você acha que é tático, que é o técnico que faz, ou você acha que é ambiência? Eu acho que é um conjunto de fatores, né? Inclusive o campeonato. Para mim, os principais campeonatos hoje é Alemanha, Itália, Inglaterra e Espanha. Né? Então você acha que a Espanha está abaixo dos outros? Se você olhar de 1 a 4, qual que é o mais forte? Não, eu não acho que está abaixo. Eu acho que cada um tem sua, vamos falar assim, cada um tem sua qualidade, cada um tem seu estilo de jogo. A Itália é mais marcação, mais tático. A Itália não tem tanta velocidade, é um futebol mais tático. A Alemanha é um futebol para mim. Correria do caramba, né? É o mais ofensivo deles. Nenhum time se preocupa em defender muito. Você vê que é muito. A maioria dos jogos é 5x3, 3x1, vice-versa 0x0. É o que a gente falou numa live aí. Quer assistir jogo movimentado, vai pra Alemanha, né? Agora a Inglaterra, para mim, é o melhor. Que é um conjunto de fatores, tem estrela, bastante estrela. É muito físico, muito ofensivo também. Para mim. Muita qualidade e pra mim é o mais rico, né? É mais time. Você acha que é o melhor campeonato hoje? No contexto no geral. Conjunto geral. O maior campeonato nacional do mundo, né? O nacional. Porque de clubes é a Champions. O nacional é o da Inglaterra. E a Espanha, pra mim, teve uma queda. Mas a Espanha, assim, o Barça e o Real prevalece, mas é um futebol um pouco mais de marcação, mas é um futebol um pouco mais cadenciado que o inglês. Eu acho que o inglês é um pouco mais dinâmico, um pouco mais elétrico. Futebol inglês. Eu acho que faz mais estilo do Hazard. Mas eu acho que não é só isso. Ele chegou numa transição do Real, o Cristiano Ronaldo saiu, esperava dele até para tapar o buraco do Cristiano Ronaldo, que não vai tampar, não é assim que funcionam as coisas. Chegou acima do peso também, que a gente via nitidamente nos jogos que estava acima do peso, hoje não, ele estava acima do peso. Então para mim é vários conjuntos de fatores, mas ele estava devendo futebol sim, devendo bastante futebol. E outra coisa, né, gente? Não adianta, né? Vai existir outro Pelé? Não. Vão me desculpar, vai existir outro Cristiano Ronaldo no Real? Não. Não vai. Eu falei assim, pode até ser um jogador bom numa temporada, mas assim, numa constante que nem foi o Cristiano Ronaldo. E não dá pra comparar, cada um tem sua história. Exato. O Raul tá o Alfredo Stefano. É isso que eu quero Tem a dizer. história dele, Cristiano Ronaldo ninguém. Não vai tirar, não vai. Sai o João Félix surgindo é o novo Cristiano Ronaldo, o Diogo Jota é o novo Cristiano Ronaldo, o André Silva, que não deu certo no Milan, é o novo Cristiano Ronaldo. Não vai. É a imprensa. Vamos parar com isso. O Neilton é o novo Neymar. Rodrigo era o novo Neymar. Todo mundo é. O De Federico era o novo Messi. É verdade, o Federico. Que jogou no Corinthians, lembra? Eu lembro dele. Era o novo Messi. Então, quem deu aquele menino, hein? Eu não sei onde ele tá, realmente sumiu do radar do futebol. Eu não sei, sinceramente, onde E tem jogador, né, gente, que não se adapta, né? Quando aquele menino jogou na Copa do Brasil, sinceramente, eu fiquei fã dele. Eu acho ele marrento, mas eu fiquei fã dele. James Rodrigues. Eu acho que joga muita bola aquele menino. Foi pro Real, né? Pro Real? Ele ficou no banco e não jogou. E agora ele tá no Everton, tá mas bem. Tá jogando bem no Everton. Então, não é? Pra mim a pressão é menor que o Everton, lógico, mas o estilo diferente também. Tá jogando, tá arrebentando o Everton, Tá jogando muito. Então, amanhã tem Bélgica e Inglaterra. A Inglaterra já falando um pouco, e a Bélgica tem 100 jogadores. Tem os dois Hazard, tem o Kevin De Bruyne. O que tá no City? Ele é belga também. Ele é belga? Lukaku, o Carrasco. Tem bastante jogadores bons ali. Rapaz. Elenco da Bélgica. Vamos entrar aqui. Louco, mas então... Não, tem uma grande seleção. A Bélgica tem uma grande seleção. Tem alguns times que têm provável escalação aqui. A Bélgica acabou que não soltou a provável escalação dela aqui. Mas, o que eu me lembro é esse. É o Carrasco. Não, um excelente. Pô, só é o Carrasco, é o Lukaku, é o Alderweireld, que é zagueiro do Tottenham, que jogou no Atlético de Madrid também. Ele é belga também. Temos o De Bruyne, os dois Hazard. Você já falou meio time. O Batshuayi, que jogou no Dortmund, no Valência. Também joga lá. Vai dar um jogo bom. Tem bastante bons jogadores ali. O goleiro desse, que agora não me recordo, é um excelente goleiro também. A Bélgica está com um grande time aqui. E a Inglaterra, pra mim esse jogo não tem favorito. O primeiro jogo foi 1-1 na Inglaterra. 1-1? Que agora pra mim não tem favorito. E não é ida e volta, é grupos. Grupos. Tá. E eu acho que é só um de cada grupo que classifica. Só um? Só um.
Então é confronto direto, né? É, briga direto pela Vamos ver vaga, como né? tá esse grupo aqui. Provável que eles estejam bem na frente, né? Não, não estão bem à frente. Bélgica 9, Dinamarca 7, Inglaterra 7 e Islândia 0. Então é 3 vagas, tem palmo só. É o jogo da vaga, né? É, a Dinamarca também tá no páreo, só a Islândia que tá muito mal. 0 ponto. Aí. E é isso, a Nations League é isso daí que a gente tem que falar. Daqui a pouco aí tem rodada, começa a rodada do Campeonato Brasileiro, né? É isso aí. Daqui a pouco rodada do Brasileirão. E é isso daí, esse é o Fute Rede Live ao vivo. Esse é o Fute Rede Live ao vivo. Deixe seu like, curta a gente no Face, se inscreva no nosso canal. E hoje a gente pede desculpa para os nossos ouvintes, que hoje foi meio que por muitos problemas técnicos, não deu pra gente fazer do jeito que a gente realmente queria. É, Mas a gente, com o compromisso que a gente falou que a gente ia fazer hoje, a gente fez hoje. a gente tem alguns probleminha imprevistos, então ao vivo temos só no Facebook, mas se vocês quiserem rever esse vídeo aqui, ele vai estar no YouTube daqui a pouco. Daqui a pouco ele vai ter sido soltado no YouTube. Em breve vai ser soltado no YouTube. Por enquanto, ele está apenas, estamos apenas ao vivo pelo Facebook aqui, que a gente tinha anunciado que ia estar no YouTube também, ao vivo, mas não deu certo. Então estamos apenas pelo YouTube. E também é uma live meio piloto, né? Exato. É a primeira live, porque a primeira live é ao vivo. A gente fez muito, mas nenhuma ao vivo. Com cenário, camiseta e tal, precisa de um aparato melhor. Lógico. Então é apenas primeira live ao vivo e cada vez mais a gente vai evoluindo aqui e comentar sobre futebol. O melhor do futebol tá aqui no Fute Rede.